Bom dia, irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos abram no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo 2. Leremos do verso 1 até o verso 24. Palavra do Senhor, santa, infalível, inerrante, suficiente, poderosa para transformar e salvar vidas. Josué, capítulo 2, assim está escrito. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente
o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós, abençoa-nos, santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Tem compaixão de nossas vidas, tem compaixão de mim. Usa-me, Senhor, como um instrumento teu em tuas mãos para que os meus irmãos e eu mesmo sejamos edificados em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós. Faz, Senhor, com que aqueles que ainda não te conhecem estão aqui, depositem a vida deles a ti. Que eles se convertam a ti e sejam transformados. Dá-nos a tua graça. Te suplicamos, ajuda-nos nessa hora. Dá-nos compreensão, iluminação da tua palavra e a aplicação da tua palavra em nossas vidas. Te suplicamos, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Irmãos, nós vimos na primeira vez que estivemos estudando o livro de Josué, o capítulo 1 de Josué, e no capítulo 1 nós vimos que Josué, enlutado, porque Moisés havia morrido, isso no capítulo 1, o Senhor Deus o anima, o fortalece, e diz no verso 8 do capítulo 1, não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Isso no capítulo 1. E Josué obedece. O final do capítulo 1 diz que Josué chamou os príncipes do povo, isso no verso 10, e disse, olha, vocês se preparem porque a gente vai invadir essas terras que estão diante de nós, isso em obediência ao Senhor. No capítulo 2, começa exatamente dessa forma que está nos apresentando aí. De Sitim, que era um deserto onde eles estavam, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias. Vocês vão lá e observem a terra. São os espiões, são os emissários que aparecem também no Novo Testamento. Só para a gente colocar aqui em ordem o contexto em que tudo isso acontece. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Josué. Nós sabemos para quem ele escreveu, que foi para o povo do Senhor, fortalecendo e relembrando-os como o Senhor Deus, que os tirou com mão poderosa do Egito, está guiando-os nesse grande deserto e indo enfrentar nações mais poderosas, mais bem armadas do que eles, o povo da aliança, que são os judeus. Então, eles estão diante de uma cidade que nós vamos ver mais adiante, cidade de Jericó, muito falada, muito conhecida e famosa por causa da batalha de Jericó, que vai acontecer lá. Então, eles estão diante de uma cidade poderosa, mais uma cidade poderosa. Eles já vêm derrotando algumas cidades. Então, Josué, ou o autor do livro de Josué, está encorajando os irmãos, relembrando o que aconteceu no passado, relembrando como o Senhor Deus foi fiel, como o Senhor é fiel à sua própria palavra. Ele disse que iria ajudar o povo, ele disse que iria estar com o povo diante dessas guerras santas, e o motivo é exatamente esse: encorajar o povo de Israel. E nos encorajar também, que nós estamos diante de uma guerra, como nós falamos na primeira vez que estudamos o livro de Josué. Nós estamos numa guerra espiritual, não uma guerra física, mas uma guerra espiritual. A nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades de Satanás, contra as forças espirituais do mal. E nós precisamos nos apegar a esse livro, como diz o capítulo 1, nos apegar à Bíblia, estudá-la sistematicamente e nos apegarmos em oração. E aqui nós temos um relato impressionante de como o Senhor Deus, de fato, ajuda esse povo de Israel a derrotar as nações inimigas. A situação é essa, o contexto é esse, de guerra. Então, o verso 2, aliás, no verso 1, repetindo, diz assim, olha, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias ou espiões, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Mais adiante vai dizer que essa mulher
Raabe, ela mora junto à muralha de Jericó. A casa dela faz parte da muralha. Então, alguns autores, alguns teólogos dizem assim, como é que esses homens santos entraram na casa de uma mulher prostituta? Como é que eles fizeram isso? Nós temos que entender o contexto, irmão. Nós já falamos aqui. É uma situação de guerra. E a cidade, como nós vamos ver mais adiante, ela estava em alerta. Vinha um povo que saiu do Egito, o Império Egípcio, destruiu o Império, através de um Deus chamado Jeová, que esse povo de Canaã não conhecia, e eles estão vindo derrotaram o rei o rei Seom, da cidade de Hesbom, o rei Og. Eles vêm destruindo cidades, eles vêm devastando cidades, e estão próximos da muralha de Jericó. Eles vão invadir, eles vão destruir tudo. Então o povo está em alerta, e os soldados do rei com certeza. Então a cidade toda está fortemente policiada, está fortemente armada, preparando. Então esses homens, eles não conseguiram entrar e observar toda a cidade. Eles não conseguiram. Eles ficaram presos na entrada. Lembrem-se, a gente contextualizando aqui, as cidades hoje são abertas, tem portos, aeroportos, todo mundo chega através de estradas. Naquela época não, as cidades eram muralhas, eram fortalezas, e só tinha uma entrada, e era o portão da cidade. Então esses homens entraram por lá, e alguém descobriu que eles eram judeus, e eles não conseguiram entrar na cidade, ficaram na entrada. E tiveram que se esconder na cidade, na casa dessa mulher, Raabe. Esse é o contexto. O verso 2 diz o seguinte: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. O que será que o rei queria com esses homens? Queria fazer carinho neles? Não. E eles estavam dentro da casa dela, e ele sabia. Alguém denunciou. Ele ia matar os dois, e com certeza ia matar Raabe e toda a família. Então essa mulher, ela colocou a vida dela e a vida da família dela em perigo. Ela está se arriscando. Tentem imaginar o que esse rei ímpio ia fazer com esses homens, e o que ia fazer com ela e com a família dela. Era o povo cananeu, era um povo idólatra, era um povo cruel. Verso 3, verso 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Aqui ela conta uma verdade, não conta? Ela está falando a verdade aqui? Não, ela mentiu. E alguns teólogos e alguns irmãos dizem assim, como? Essa mulher não era crente? Se converteu, como é que ela está mentindo aqui? Lembrem do contexto. Aqui é fácil nós julgarmos Raabe. Nós estamos em família de Deus, no ar-condicionado, sentados, todos em comunhão. Mas aqui não, irmãos. Aqui é um contexto de guerra. A família dela está em perigo, ela própria está em perigo. O que você faria no lugar dela? Você contaria a verdade? Você e toda a sua família, seus filhos, seu cônjuge, todo mundo está em perigo. O que você faria? É fácil julgar Raabe. Mas se coloque no lugar dela, aí fica difícil. Fica difícil. Não dá para nós pegarmos aqui, olha, ela mentiu, então existe um escape, existe um meio aí de a gente inventar alguma mentira. Não, aqui é o contexto, está preso ao contexto, não dá para inventar. Está preso ao contexto. Não dá para criarmos uma doutrina para nós, olha, tem possibilidade de mentir, o crente pode mentir. Não. Está preso ao contexto. Verso 6. Ela, porém, fizera subir os espias ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, os soldados, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Ela mentiu, eles estavam escondidos no terraço, entre talvez camburões de linho,
né? Se fazia linho, serve para fazer roupa naquela época. Então, eles estão escondidos lá dentro. É noite. Os soldados creem na mentira dela, creem na história dela, e saíram pelo portão da cidade. Se vocês correrem atrás deles, vocês vão alcançar. E eles vão. E o final do verso 7 diz que a porta se fechou, o portão da cidade está fechado. Então aqueles homens estão presos dentro da cidade. A cidade fortemente armada, todo mundo procurando esses homens. Com certeza existem guardas na porta dessa mulher Raabe. O portão está fechado, os soldados estão lá fora. Esses homens estão presos lá dentro. E agora? O que eles vão fazer? É impressionante, irmãos, que a primeira história do livro de Josué não é um relato da ira divina, primeiramente. Vai haver ira divina sobre essa cidade de Jericó, mas o primeiro relato é de misericórdia. É de misericórdia. Verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse... Vamos ler o restante desse versículo, verso 9. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Percebam, o que ela está fazendo aqui, irmãos? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela usa o nome Jeová, o mesmo nome que é mostrado lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Eu sou o que sou. Quando ele se revela a Moisés. Para que Moisés dissesse ao povo que Deus ele era. Qual Deus que estava se revelando a eles? É o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ela usa o mesmo nome. Bem sei que o Senhor, Jeová, vos deu essa terra. O que ela está fazendo, irmãos? Ela está fazendo uma coisa que é preciosa para nós. Que todos nós que fomos alcançados pela graça fazemos aqui na frente. Uma confissão de fé. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. No original estamos derretidos, nosso coração está derretido, estão apavorados. Não é um Deus qualquer. E naquela época, os povos guerreavam se confiando em algum Deus. Todos eles tinham algum Deus. E o povo judeu, o povo da aliança, o nosso povo, ele vai para essas guerras com um nome à frente. Jeová é o nosso Deus. E ele vem destruindo nações. Então não é um Deus qualquer, é o Deus verdadeiro. E essa mulher é alcançada pela graça. Como que ele ia descobrir isso? Nós descobrimos que o Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus por conta própria? Nós estamos aqui por conta própria? Nunca, irmãos. Nunca. É pela graça. Você está aqui, eu também, pela graça, porque Ele, o Deus verdadeiro, teve misericórdia de você e de mim. Única e exclusivamente por causa dEle. Está aqui. Raabe está na mesma situação que nós, pela graça. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ela ouviu falar. Lembrem que na cidade dela entravam e saíam pessoas, e ela era uma mulher imoral. Onde ela morava, entravam e saíam homens. E eles traziam as notícias. E ela ficou sabendo. Ficou sabendo que esse Deus verdadeiro destruiu o Egito, porque ela fala no Mar Vermelho aqui. Ela fala no rei Seom e Og, isso no verso 10, que são 2 reis que são descritos lá em Números, no livro de Números, capítulo 21. O povo da aliança entrou e arrasou a cidade, destruiu a cidade, não ficou nada, não sobrou nada. Ela sabe, ela está sabendo. Verso 11. Ouvindo isto, repete, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Aí ela diz, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela está dizendo, esse Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Ela está fazendo uma confissão de fé.
Confissão de fé. Verso 12. Agora, pois, aí ela suplica. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Eles sabiam, irmãos, o povo de Jericó sabia, que a cidade seria devastada. Eles sabiam. Mas essa mulher é a única que corre, como que correndo atrás desses espíritos. Olha, nós sabemos que o Deus de vocês, eu sei que o Deus de vocês é verdadeiro. Eu escondi vocês aqui, eu usei de misericórdia com vocês, use de misericórdia comigo e com a minha família. Livra-nos da morte. Impressionante. Existe um paralelo entre a história de Raabe e a nossa história. Nós também vivíamos, antes da nossa conversão, no meio de um povo pagão. Na cultura idólatra, nessa cultura idólatra, antibíblica, demoníaca que está ao nosso redor. Nós também vivíamos. Mas o Senhor se revelou a nós. E assim como ela rejeita o povo dela, rejeita o povo pagão, rejeita o povo que está nas trevas e diz: olha, eu quero aliança com esse Deus de vocês. Parece com a nossa confissão de fé. Como que levantando os braços dizendo assim: eu juro lealdade a esse Deus de vocês. Eu sei que esse Deus de vocês é verdadeiro. Confissão de fé. Nós fizemos isso também. Nós, de alguma forma não. Nós, verdadeiramente, nós abandonamos a cultura pagã em que vivíamos. Nós abandonamos os amigos que não quiseram nos acompanhar para a igreja, para a vida cristã. Nós perdemos muitos amigos, certamente. Cada um de nós aqui perdeu amigos. Perdeu, entre aspas, parentes, porque quando um crente se converte, o pai e a mãe dificilmente acompanham o filho. Ou os irmãos de sangue acompanham esse novo crente, dificilmente. Então, nesse sentido, você, assim como eu, perdeu família, perdeu amigos, mas como diz o Senhor Jesus Cristo, você ganhou muitos irmãos, muitas mães, muitos pais, e no porvir, a vida eterna. Aqui, Raabe, ela está abandonando o povo pagão, ela está deixando para trás a vida imoral dela e se apegando ao Deus verdadeiro. Assim como Ruth diz para Noemi, lá no livro de Ruth: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É isso que ela está fazendo aqui. Continuando. Nós, irmãos, temos um paralelo com a vida de Raabe. E essa mulher, ela se entrega ao Senhor. E percebam, ela tinha pouco conhecimento de Bíblia. Ela ouviu falar do Deus verdadeiro e viu as ações dele. Ela não conhecia que o povo judeu tinha um Messias. Ela não conhecia Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela. O descendente da mulher esmagará tua cabeça, dizendo para a serpente. Ela não sabia disso, mas ela crê pela graça. Nós conhecemos. Então percebam que nós temos muito mais responsabilidade, porque ela creu numa mensagem deste tamanhinho e se entregou ao Senhor. Nós conhecemos a Bíblia toda, ela está completa. Isso significa o seguinte também: que nós seremos muito mais cobrados. A gente não pode esquecer disso. Nós seremos muito mais cobrados no dia do juízo. Essa mulher é honrada pelo Senhor. Essa mulher foi eficazmente chamada. Essa mulher foi justificada. Essa mulher foi adotada na família de Deus. E ela começa a apresentar os primeiros frutos de santificação na vida dela. Olha a honra que o Senhor Deus dá a quem se entrega a Ele. Peço que os irmãos abram no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus,
capítulo 1, verso 5. Mateus 1, 5. Vamos ler juntos? Salmão gerou este e Obed, e logo em seguida diz no verso 6, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, etc. Ela não recebeu uma salvação de segunda classe. Ela recebeu o pacote completo de salvação. E foi adotada e colocada na família de Deus, casou com este homem chamado Salmão, gerou Boaz, que casou com Ruth. É a linhagem dos reis, irmãos. Que honra! A palavra do Senhor provando como Ele é fiel. Como Ele diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. O povo de Jericó, a grande maioria, não quis saber dele, se fechou na cidade e disse, vamos enfrentar esse povo. Raabe, não, pela graça, acolheu com paz os espias e não foi destruída com os desobedientes, assim como diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 31. Acolheu com paz os espias e não foi destruída com os desobedientes. Mais um pouco de Raabe no Novo Testamento. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 24. Tiago, capítulo 2, verso 24 diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários, são os espias, e os fez partir por outro caminho? Vamos ler juntos o verso 26? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Aí vem a pergunta, qual é a tua confissão de fé? Em que Deus você confia? Em quem você se apega? Qual é a tua confissão de fé? Nós devemos meditar nisso. Qual é a tua confissão de fé? Que Deus você crê? Quem é Jesus Cristo para você? O que Ele significa na tua vida? Qual é a tua confissão de fé? Nós estamos vendo a confissão de fé de Raabe, em quem ela crê. E ela tinha, repito, uma mensagem do Evangelho deste tamanho. Quase nada. Quase nada. Qual é a tua confissão de fé? Verso 14. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Eles entram em acordo. Eles entram em acordo. Ela e os dois espias. O verso 15 ao verso 16, é ela salvando aqueles homens. Eles estão presos dentro da cidade, lembram? Mas como ela mora na mesma estrutura da muralha, faz com que eles desçam. Isso no verso 15. No verso 16 diz, e disse-lhes, ide-vos ao monte para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Ela dá orientações, olha, vocês vão escapar, mas vocês têm que subir na montanha. Passem lá 3 dias, quando eles voltarem, vocês desçam e fujam. E eles tinham que atravessar o rio, porque diz logo no início que eles eram os vales do Jordão, ou seja, era o rio, eles tinham que atravessar o rio. Atravessaram o rio para chegar em Jericó. Ficaram presos, ficaram ilhados aí na casa dela. E depois, para fugir, tiveram que atravessar de novo o rio. Verso 17. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra não atares este cordão de fio, de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Olha, nós vamos invadir a cidade daqui a alguns dias. Como que nós vamos descobrir onde tu estás com a tua família?
coloca esse fio aí, ó. Prende, amarra, coloca bem nítido. Deixa solto aí. Fio de escarlata. Que cor é esse fio? Vermelho, vermelho vivo, bem forte. E aí existe um debate. Tem a ver com o sangue dos cordeiros. Não tem a ver. Não sabemos. O fato é que um fio vermelho, para os judeus, certamente lembra o sangue do cordeiro, sangue de animais. Se tem a ver ou não tem, eu não vou entrar em debate aqui. Mas que lembra. Lembra também aquela passagem de 1 Reis, capítulo 8, quando o rei Salomão consagra o templo, e diz a Escritura que o rei Salomão, junto com os levitas e os demais sacerdotes, eles sacrificam 22 mil bois, 120 mil ovelhas em 7 dias. É a consagração, é a festa da consagração. Pensem nisso, irmãos, tentem imaginar. Em 7 dias de festa, 22 mil bois e 120 mil ovelhas sacrificadas. O que lembra? Sangue. Muito sangue. Muito. Tente imaginar isso. Porque o sacrifício dos animais lembrava o quê? O sacrifício perfeito de Cristo. O evangelho verdadeiro, irmãos, a gente não pode esquecer disso. O evangelho verdadeiro é um evangelho sangrento. Sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Não existe. Você quer se entregar ao Senhor Jesus? Tem que lembrar do sacrifício. Tem que ser por meio dele. Ele foi o único, perfeito. O sacrifício perfeito. Derramou o seu sangue de forma completa, total. E uma morte terrível, uma morte maldita. Tão horrível, tão maldita, que os romanos... Isso é descrito nos registros. Os romanos não usavam a palavra cruz, porque eles lembravam de como era horrível a morte na cruz. Tenta imaginar isso. Um homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo, sendo entregue na mão de ímpios, para ser castigado, humilhado. E eu sempre lembro disso, irmãos. Como ele foi atado e espancado, com aquela azorraga de cordas onde havia pregos da ponta. Pregos, tenta imaginar isso. Crucificado durante 6 horas na cruz. Uma morte horrível. Para salvar os amigos dele? Para salvar gente boa? Para salvar gente legal? Não. Gente como eu. Gente como você. Perversos até o último fio de cabelo. Quem se entregou ao Senhor sabe a perversidade que tem. E se santifica todo dia, e todo dia lê a Escritura. E sabe a maldade que tem dentro do coração e diz assim: não, fique aí, não me domine, fique aí. Foi para a gente assim que o Senhor Jesus Cristo veio. Peço que os irmãos abram. E no livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 6. Romanos 5, 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele não morreu por gente boa. Você não era gente boa. E continua não sendo. Se é hoje, é pela graça. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se você
não crê nesse Deus, se você ainda não se entregou a esse Jesus Cristo, a exortação é: faça isso imediatamente. Faça isso hoje. Hoje, agora. Não é depois, não é amanhã, nem daqui a 7 dias. É hoje. Hoje. Ele é a única propiciação. Ele é a oferta, a única. Somente por meio dele nós podemos ser salvos. E continuaremos sendo salvos. Voltando para Josué. Nós vimos que eles entraram em acordo, os espias entraram em acordo com Raabe de salvá-la e salvar a família dela também. No verso 20, Josué 2:20 diz: também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Se tu denunciares, não tem como escapar. Tu vais perecer, tu e tua família, junto com a cidade. Ela diz: não, seja conforme vocês estão dizendo. E ela obedece, porque ela amarra o fio de escarlata. Verso 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: o que eles dizem? Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. E eles descobriram isso através de quem? De Raabe. A confissão dela, dizendo: olha, o povo daqui está tão apavorado. Está todo mundo apavorado. Mais uma vez, existe um paralelo entre essa passagem e a nossa vida aqui, agora, nós, Mindu. Porque alguns aqui ainda não entregaram a vida ao Senhor. Essa cidade, Jericó, essa passagem está prenunciando a devastação da cidade de Jericó. Quem estiver dentro da cidade e não se entrega ao Senhor, vai perecer com a cidade. Parece com a linguagem do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, em Lucas capítulo 17. Nos dias de Noé, o que faziam nos dias de Noé? Casavam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e destruiu a todos. O anúncio do Novo Testamento é o mesmo anúncio, ou parecido com o anúncio da destruição de Jericó. Haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele foi humilhado, morreu crucificado, mas ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de lá ele reina. Mas de lá ele voltará, com poder e muita glória, para julgar os vivos e os mortos. Ninguém, nenhum de nós, vai deixar de comparecer ao tribunal de Cristo. Nenhum de nós. Ninguém aqui. Qual é a tua confissão de fé? Em quem você crê? Quem é Jesus Cristo para você? Raabe escapou, porque se entregou ao Deus verdadeiro. E ela tinha uma mensagem desse tamanho de evangelho. Nós temos a Bíblia inteira. Nós somos exortados a nos entregarmos a Cristo. Somente por meio dele nós escaparemos da devastação, não de Jericó, mas do mundo. Esse mundo ímpio, idólatra, antibíblico, demoníaco que está aí. Todos serão julgados, todos. Qual é a tua confissão de fé? Nós precisamos responder isso para nós mesmos. E impressionantemente, irmãos, como Raabe foi salva. Isso vai ser dito mais adiante. Mas ela entrou em acordo por causa da confissão de fé, entrou em acordo com os emissários, com os espias, por causa da confissão de fé dela. Eles perceberam que era verdadeiro.
E ela vai escapar. Mais adiante vai ser mostrado isso. Como nós escaparemos? Pela mesma situação dela. Ela creu no Deus verdadeiro e escapou da devastação da cidade, da morte certa. Nós escaparemos da condenação se nós nos entregarmos a Cristo. Peço que os irmãos abram. Para finalizarmos, no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, 15. Verso 13. João 15, 13. Veremos aqui alguns versículos para finalizarmos. João 15, 13 e 14 diz, vamos ler juntos? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida, o de dar a alguém a vida, a própria vida em favor dos seus amigos. E Romanos diz que nós éramos inimigos, mas ele está chamando aqui de amigos, porque ele já está olhando lá na frente. Eu vou salvar aqueles a quem o Pai me deu. É isso que ele está dizendo. Mas nós somos amigos do Senhor se nós obedecermos. Que amigo inigualável esse. Raabe foi salva e era uma mulher imoral, idólatra, pagã, e foi salva. Que amigo inigualável é o Senhor Jesus Cristo. E que obediência é essa que ele nos chama a fazer? Colossenses, peço que os irmãos abram. Que obediência é essa? Se nós nos entregamos a Cristo, se nós fomos salvos por Ele, se nós entregamos a nossa vida a Ele. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 12 diz: para nós, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se nós somos amigos do Senhor, nós o obedecemos. Para as esposas, aqui mesmo, Colossenses 3,18, para as esposas. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Para os maridos, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Para os filhos, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Para nós pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Para nós que trabalhamos fora, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Para aqueles que são patrões, capítulo 4, verso 1 de Colossenses, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. No verso 5, nós que cremos no Senhor, em relação aos que são de fora, que faremos? Verso 5, olha o verso 5 do capítulo 4. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E o último versículo, de fato, para terminarmos. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. João, capítulo 5, verso 24. Vamos ler juntos? João 5, 24. Em verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa foi a situação de Raabe. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não vai ter,
tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa mulher Raabe, ela foi desarraigada, retirada do império das trevas e foi transportada para o reino do Filho do amor de Deus. Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Dessa forma, nós vimos, irmãos, resumindo, Josué capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, nós vemos os emissários na terra de Jericó. Do verso 8 até o verso 13, a confissão de fé de Raabe. Do verso 14 até o verso 21, nós vemos o acordo que eles entram, os emissários de Raabe. E do verso 22 ao verso 24, o relatório dos espiões para Josué. E nós finalizamos este sermão da forma como nós temos começado. Qual é a tua confissão de fé? Em que você crê? Quem é Jesus Cristo para você? Que todos nós, irmãos, sejamos encontrados no Senhor Jesus Cristo. Amém.